Hoje cobrimos 5 grandes notícias de última hora que estão redesenhando o Oriente Médio e enviando ondas de choque por toda a ordem global. A primeira é o grande ataque aéreo de Israel contra instalações nucleares e de armamentos do Irã. A segunda é o envio de um terceiro porta-aviões pelos Estados Unidos à região. A terceira é o Irã recrutando crianças a partir de 12 anos para servir em postos de controle militares em Teherã. A quarta é o exército israelense afirmando que pode destruir até 90% de toda a indústria de guerra do Irã em questão de dias. E a quinta é a entrada dos Houthis do Iêmen diretamente no conflito, lançando mísseis balísticos contra o território israelense. É dia 28 de março de 2026 e o Oriente Médio está em chamas. Vamos começar pelo que aconteceu nos céus do Irã na sexta-feira. As forças de defesa de Israel confirmaram que mais de 50 caças da Força Aérea Israelense realizaram ataques coordenados contra instalações nucleares e de produção de armamentos iranianas em 3 regiões distintas. Não foram ataques isolados. A operação se desenrolou em 3 ondas distintas ao longo de várias horas, mirando infraestruturas que Israel descreve como centrais para a capacidade do regime iraniano de construir e sustentar um programa de armas nucleares. Entre os alvos atingidos estava a instalação de água pesada em Arak, que oficiais militares israelenses identificaram como um local estratégico de produção de plutônio usado em ogivas nucleares. Uma instalação em Yazd também foi atacada, local que Israel afirma ser utilizado para produzir materiais explosivos diretamente envolvidos no processo de enriquecimento de urânio. Além da dimensão nuclear, os ataques também atingiram uma instalação da indústria militar usada para fabricar diversos tipos de armamentos e um local ligado ao Ministério da Defesa do Irã que estaria sendo usado para desenvolver e produzir dispositivos explosivos avançados. Declarações militares israelenses também alegaram que vários desses locais estavam sendo ativamente usados para abastecer o Hamas e o Hezbollah com armas, e que um dos alvos estava envolvido na produção de componentes para mísseis balísticos e sistemas de defesa antiaérea. O Irã não havia emitido nenhuma resposta oficial a essas afirmações específicas até o momento do fechamento desta reportagem. E é aqui que o cenário fica ainda mais significativo. No sábado, um alto oficial militar israelense declarou que as forças de Israel acreditam que aproximadamente 70% dos componentes da indústria militar iraniana já foram danificados na campanha em curso e que o objetivo é elevar esse número para cerca de 90% em questão de dias. Isso não é um ataque tático menor. É uma campanha sistemática projetada não apenas para degradar a capacidade militar imediata do Irã, mas para paralisar sua capacidade de reconstruir e produzir armamentos por anos. O oficial confirmou que a campanha tem como alvo a infraestrutura de mísseis superfície a superfície e superfície a ar, instalações de produção do Ministério da Defesa, fábricas de sistemas balísticos e um quartel-general envolvido no desenvolvimento de armas navais. Ele acrescentou que a operação está sendo executada de forma metódica, sem desperdício de munição, e que alguns locais previamente atacados foram atingidos novamente, incluindo instalações em Arak. O objetivo, conforme descrito pelo oficial, vai além do dano operacional imediato. É sobre ruptura econômica, sobre cortar as cadeias de abastecimento que alimentam não apenas a própria máquina militar do Irã, mas também os grupos armados que ele patrocina por toda a região. Agora pense no que é necessário para sustentar esse tipo de campanha. Os Estados Unidos não estão de braços cruzados. Os grupos de ataque dos porta-aviões USS Gerald R. Ford e USS Abraham Lincoln já estão operando no Oriente Médio em apoio às operações americanas e israelenses. Mas, de acordo com uma reportagem da ABC News no sábado, citando autoridades americanas,
Um terceiro grupo de ataque de porta-aviões está agora em movimento. O USS George H.W. Bush partiu de Norfolk, na Virgínia, com destino à região. Isso elevaria para 3 o número de superporta-aviões americanos operando simultaneamente no teatro de operações, uma demonstração de poder naval que sinaliza de forma inequívoca o quanto Washington considera este momento grave. Há, porém, uma complicação. O Ford está atualmente atracado em Creta após sofrer um incêndio a bordo e seu retorno à plena capacidade operacional permanece incerto. O momento desse dano não poderia ser pior, especialmente diante do que agora está acontecendo em outra frente, porque os Houthis entraram na guerra. No sábado, o porta-voz militar dos Houthis, o brigadeiro-general Yahya Saree, anunciou pelo canal de satélite rebelde Al-Masirah que as forças Houthis do Iêmen lançaram uma série de mísseis balísticos contra o que ele descreveu como locais militares sensíveis israelenses no sul de Israel. Esses são os primeiros ataques de mísseis Houthis desde o início do conflito mais amplo entre os Estados Unidos, Israel e o Irã. As forças israelenses informaram ter interceptado um dos mísseis. Sirenes de alarme soaram pela terceira vez nas primeiras horas, entre sexta e sábado, em Beersheba e na área que circunda o principal centro de pesquisa nuclear de Israel. Não foram registrados mortos nem danos significativos, mas a mensagem estratégica é clara e direta. Os Houthis não estão mais observando da arquibancada. Saree declarou que os ataques continuarão até que os objetivos declarados das Forças Armadas Houthi sejam alcançados e até que o que ele chamou de agressão contra todas as frentes de resistência chegue ao fim. O vice-ministro da Informação dos Houthis, Mohamed Mansour, disse à mídia local que um bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb está entre as opções sendo consideradas. Esse estreito é um ponto de estrangulamento crítico no Mar Vermelho, e aproximadamente 30% das importações de Israel passam por ele. Bloqueá-lo causaria um golpe severo à economia israelense e ampliaria as consequências humanitárias e comerciais desta guerra muito além do campo de batalha. Entre novembro de 2023 e janeiro de 2025, as forças Houthis atacaram mais de 100 embarcações comerciais com mísseis e drones, afundando 2 navios e matando 4 marinheiros. Eles já fizeram isso antes e estão sinalizando que estão preparados para fazer novamente em uma escala muito maior. A entrada dos Houthis na guerra também complica diretamente a postura naval americana na região. Enviar o Gerald R. Ford de volta ao Mar Vermelho após seus reparos em Creta o exporia ao mesmo padrão intenso de ataques com drones e mísseis que atingiu o USS Dwight D. Eisenhower em 2024 e o USS Harry S. Truman durante a campanha americana contra os Houthis em 2025. O teatro de operações está se tornando mais perigoso a cada hora que passa. E então há a notícia que não pode ser separada do custo humano do que está acontecendo. Em 27 de março, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica em Teherã lançou uma nova campanha de recrutamento que estabelece a idade mínima de alistamento em 12 anos. O programa, anunciado por Rahin Nadali, vice-diretor de cultura da CGRI em Teherã, foi enquadrado como uma resposta à demanda popular por apoio aos combatentes em meio aos ataques em curso dos Estados Unidos e de Israel. A iniciativa, chamada de Para o Irã, foi divulgada por meio de mesquitas e postos de inscrição em praças centrais. A mídia estatal iraniana informou que os recrutas poderiam ser designados para patrulhar postos de controle, distribuir suprimentos e ajudar a reparar casas danificadas nos ataques. A Rádio Europa Livre observou que isso colocaria crianças em perigo direto, já que postos de controle da Basija já foram alvejados em ataques anteriores. A emissora também não conseguiu verificar de forma independente as alegações, porque seus jornalistas não têm permissão para trabalhar dentro do Irã.
Sob o direito internacional humanitário, o protocolo adicional às convenções de Genebra proíbe o recrutamento de crianças menores de 15 anos para as Forças Armadas e sua participação direta em hostilidades. O protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança fortalece ainda mais esse padrão, exigindo que os Estados garantam que nenhuma pessoa menor de 18 anos seja recrutada compulsoriamente ou utilizada em hostilidades diretas. O Irã possui um histórico documentado de uso de crianças em funções militares e de segurança que remonta à guerra Irã-Iraque. O que está sendo reportado agora não é uma tática nova, é um padrão sendo repetido no meio de uma crise que está se acelerando mais rápido do que qualquer estrutura diplomática consegue conter. A situação em 28 de março de 2026 é esta: Israel lançou uma das campanhas militares mais significativas contra o solo iraniano da história, mirando a própria base da capacidade do regime de travar a guerra em larga escala. Os Estados Unidos estão deslocando seu terceiro grupo de ataque de porta-aviões para a região. O Irã está mobilizando sua população civil, incluindo crianças que mal entraram na adolescência. E os Houthis, com suas ameaças explícitas de sufocar o Mar Vermelho, ampliaram mais uma vez a abrangência geográfica desta guerra. O que acontece nas próximas 72 horas, nessas decisões de alvos, nesses movimentos navais e nesses bastidores diplomáticos que podem ou não existir neste momento, determinará se este conflito atinge um novo patamar ou encontra algum caminho estreito em direção à desescalada. Essa resposta ainda não está clara, mas a trajetória está.